Bom dia a todos. Hoje nós iremos dar início, a mais um estudo bíblico sobre os heróis da fé. Nós iremos falar sobre Henrique Martin. Luz inteiramente gasta por Deus. Ele nasceu em 1781, veio a falecer em 1812. Ajoelhado na praia da Índia, Henrique Martin derramava a alma perante o Mestre e orava: Amado Senhor, eu também andava no país longínquo, minha vida ardia no pecado. Desejaste que eu me tornasse não mais uma tição para espalhar a destruição, mas uma tocha brilhante por ti. Zacarias 3:2. Eis-me aqui nas trevas mais densas, selvagem e opressiva do paganismo. Agora, Senhor, quero arder até me consumir inteiramente por ti. O intenso ardor daquele dia sempre motivou a vida desse moço. Disse que o seu nome é o mais heróico que adorna a história da Igreja da Inglaterra, desde os tempos da Rainha Elizabeth. Contudo, até entre seus patrícios, ele não é bem conhecido. Seu pai era de físico franzino. Depois de o seu progenitor falecer, os 4 filhos, inclusive Henry, não tardaram a contrair a mesma enfermidade, a tuberculose. A tuberculose no século passado matava muita gente, viu? Com a morte do pai, Henrique perdeu seu intenso interesse pela matemática e se interessou grandemente pela leitura da Bíblia. Diplomou-se, Ele diplomou-se com mais honra do que todos da sua classe. O Espírito Santo, porém, falou à sua alma: buscais grandes coisas para ti. Não as busca acerca dos seus estudos, testificou. Alcançai o ponto mais alto que desejara, mas fiquei desapontado ao ver como apenas tinha agarrado uma sombra. Tinha por costume de levantar-se cedo, de madrugada, e andar sozinho pelos campos para desfrutar de comunhão íntima com Deus, Sendo que a tuberculose matava e o frio da Inglaterra, que o clima lá não é muito bom, não ajudava muito também. O resultado foi que abandonou para sempre o plano de ser advogado, um plano que até aí ainda conseguia, porque não podia consentir em ser pobre pelo amor de Cristo. Ele queria servir a Deus, mas também não queria ser pobre. Ao ouvir um sermão sobre o estado perdido dos pagãos, resolveu dar a sua vida como missionário, Ao conhecer a vida dos missionários Guilherme e Carey na sua grande obra na Índia, ele sentiu-se dirigido a trabalhar no mesmo país. O desejo de levar a mensagem de salvação aos povos que não conheciam Cristo tornou-se como um fogo inextinguível na sua alma pela leitura da bibliografia de David Brainerd, da qual que nós já estudamos, o qual morrera quando ainda muito jovem, com a idade de 29 anos. Sua vida foi gasta inteiramente no serviço do amor intenso aos índios da América do Norte, que eram chamados de silvícolas. Henry Martin reconhecia que, como fora poucos os anos de obra de David Brainerd, havia também para ele pouco tempo, porque por causa da tuberculose. E se acendeu nele a mesma paixão de gastar-se inteiramente por Cristo, porque naquela época não tinha cura. No breve espaço de tempo que lhe restava, seus sermões não consistiam em palavras de sabedoria humana, mas sempre se dirigia ao povo como um moribundo, pregando aos moribundos. Você acha que ia dar certo? Você lá pregando que nem um doente para os outros? Não, Havia um grande embaraço para Henry Martin. A mãe de sua noiva, Lydia Grenfell, não consentiria que ele se casasse
que eles se casassem. Se ele insistisse em levá-la para o estrangeiro. Henrique amava a Lídia e o seu maior desejo terrestre era estabelecer um lar e trabalhar junto com ela na seara do Senhor. Acerca disso, escreveu no seu diário: continuei uma hora e mais em oração, lutando contra tudo que me ligava. Cada vez que estava perto de ganhar a vitória, o coração voltava para o seu ídolo e finalmente deitei-me sentindo uma grande mágoa. Ele admirava o serviço do David Brainerd, né? Que ele negou todos os confortos da civilização e andava grandes distâncias sozinho na floresta sem ter medo de nada. Passava dias com fome e depois de assim se esforçar por 5 anos, voltou para falecer tuberculoso nos braços da sua noiva, que o Jonathan Brand não casou, né? Morreu antes. Por fim, Henrique Martin também ganhou a vitória, obedecendo o chamado para sacrificar-se à salvação dos perdidos. Ao embarcar para a Índia em 1805, escreveu: se eu viver ou morrer, que Cristo seja magnificado pela colheita das multidões para ele. Né? A bordo do navio, ao afastar-se da sua pátria, Henrique Martin chorou como uma criança. Contudo, nada podia desviá-lo da sua firme resolução de seguir a direção divina. Ele era uma tição arrebatada do fogo e repetidamente dizia: que eu seja uma chama de fogo ao serviço divino enquanto eu viver. Depois de 9 longos meses a bordo, 9 longos, né? E quando já se achava perto do seu destino, passou um dia inteiro em jejum e oração. Sentia quão grande era o sacrifício da cruz e como era igualmente grande a sua responsabilidade para com os perdidos na idolatria da Índia. Continuava a repetir: tenho postos vigias sobre os teus muros, ó Jerusalém. Eles não se calarão jamais em todo dia, nem toda noite. Não descanses vós, o que fazes lembrar a Jeová, e não lhe deis a ele descanso, até que estabeleça e até que ponha a Jerusalém por objeto de louvor na terra. Isaías 62:6. A chegada de Henrique Martin à Índia no mês de abril de 1806 foi também em resposta às orações dos outros. Agora, mais para frente, vocês vão saber o porquê. A necessidade era tão grande nesse país que os poucos obreiros concordaram em se reunir em Calcutá de 8 em 8 dias para pedir a Deus que enviasse um homem cheio do Espírito Santo e poder sobre a Índia. Ele estava orando, né? E eles ficaram muito surpresos quando Martim logo desembarcou e foi recebido com muita alegria em respostas às orações dos outros que já estavam lá. É difícil imaginar o horror das trevas em que vivia esse povo, entre o qual Martim se achava, Um dia, perto do lugar onde se hospedara, ouviu uma música e viu a fumaça de uma das piras fúnebres de que ouvira falar antes de sair da Inglaterra. A chama já começava a subir do lugar onde uma viúva se achava sentada, ao lado do cadáver de seu marido morto. Martim, indignado, esforçou-se, mas não pôde conseguir salvar a pobre vítima, né? Que ela queria morrer também, né? Então, em outra ocasião, foi atraído pelo ruído do símbolo a um lugar onde o povo fazia culto aos demônios, dos deuses de Baal. Os adoradores se prostravam perante o ídolo, obras das suas próprias mãos, na qual adoravam e temia. Martim sentia-se mesmo na vizinhança do inferno. Cercado de tais cenas, ele se aplicava mais e mais e, sem cessar, dia após dia, aprender nova língua. Não desanimava com a falta de frutos, da sua pregação, reconhecendo ser de maior importância traduzir as escrituras. Ele também queria traduzir e colocá-la nas mãos do povo. Com esse alvo,
perseverava no trabalho de tradução, cuidadosamente aperfeiçoando a obra, pouco a pouco e parando de vez em quando para pedir auxílio de Deus. Como a sua alma ardia no firme propósito de dar a Bíblia ao povo, vê-se no seguinte trecho um dos seus sermões, né? Que está conservado até hoje no Museu Britânico. Pensai na situação triste do moribundo, que apenas conhece bastante da eternidade para temer a morte, mas não conhece bastante do Salvador para olhar o futuro com esperança. Não pode pedir uma Bíblia para saber algo sobre o que se firmar, nem pode pedir à esposa ou filho que ele leia um capítulo para o confortar. A Bíblia, é um tesouro que eles nunca possuíram. Vós que tendes um coração para sentir a miséria do próximo, vós que sabeis como a agonia do espírito é mais que qualquer sofrimento do corpo, vós que sabeis que vem o dia em que tendes de morrer, dai-lhe aquilo que lhe será um conforto na hora da morte, a Bíblia. E hoje em dia muita gente está queimando a Bíblia, não querem nem que fale de Deus, né? Para alcançar esse alvo de dar a escritura aos povos da Índia e da Pérsia, Martim aplicou-se à obra de tradução de dia e de noite, até mesmo quando descansava e quando viajava. Não diminuía sua marcha. Quando o termômetro registrava um intenso calor de 70 graus, olha só que absurdo, né? Nem quando sofria de febre eminente com o avanço da doença que ardia no seu peito, que eles chamavam de tuberculose, eles chamavam de peste branca. Como David Braine, cuja biografia sempre serviu para inspirá-lo, Henrique Martin passou dias inteiros em intercessão e comunhão com seu amado e seu querido Jesus. Parece, escreveu ele, que posso orar para sempre, sem nunca cansar. Quão doce é andar com Jesus e morrer por Ele. Para ele, a oração não era uma formalidade, mas um meio certo de quebrantar os endurecidos e vencer os adversários. Quando você está numa guerra, nada como orar. 6 anos e meio depois de ter desembarcado na Índia, enquanto empreendia a longa viagem, ele faleceu aos 31 anos, né? Separado dos irmãos do resto da família, com a noiva que ainda estava esperando ele na Inglaterra e cercado de perseguidores, foi enterrado em lugar desconhecido. Era grande o ânimo e perseverança, o amor, a dedicação com que trabalharam na seara do Senhor. O zelo ardeu até ele se consumir nesse curto espaço de 6 anos e meio. É-nos impossível apreciar quão grande foi a sua obra, feita em tão pouco tempo. Além de pregar, ele conseguiu traduzir porções da palavra sagrada para as línguas de 1/4 de todos os habitantes do mundo. O Novo Testamento em hindu, hindustão e persa e os evangelhos em judaico-persa são apenas uma parte das suas obras. 4 anos depois de sua morte, nasceu Fidelia Fiske, no sossego da Nova Inglaterra. Quando ainda aluna na escola, ela leu a biografia de Henrique Martin. Andou 45 quilômetros de noite sobre violenta tempestade de neve para pedir à sua mãe que a deixasse ir pregar o evangelho às mulheres da Pérsia. Ao chegar à Pérsia, reuniu muitas mulheres e lhe contou o amor de Jesus, até que o avivamento em Oroamian se tornou outro Pentecoste. Se Henrique Martin, que entregou tudo para o serviço do Rei dos Reis, pudesse visitar a Índia e a Pérsia, hoje quão grande seria a obra que encontraria. Obra feita por tão grande número de fiéis filhos de Deus, nos quais ardeu o mesmo fogo pela leitura da bibliografia desse pioneiro. E esses grandes homens, gente, eles foram praticamente os apóstolos, né? Que nem os apóstolos de Cristo. Eles viveram para fazer a obra de Deus, né? E nós estamos fazendo o quê? Se nós não oramos nem para o nosso país, né? Nós só ficamos o quê? Lamentando, reclamando,
não fazemos a diferença, não buscamos o Espírito Santo, não oramos. Então nós vamos continuar ainda lendo Salmo 35, de onde nós paramos, no 11. Falsas testemunhas se levantaram, depuseram contra mim coisas que eu não sabia. Tornaram meu mal pelo bem, roubando a minha alma. Mas quanto a mim, quando estava enfermo, o meu vestido era o saco. Humilhava minha alma com o jejum e a minha oração voltava para o meu seio. Portava-me com ele como se fora meu irmão ou amigo. Andava lamentando e muito encurvado, como quem chora por sua mãe. Mas eles, com a minha adversidade, se alegravam e se congregavam. Os adjetos se congregavam contra mim. E eu não o sabia, rasgava-me e não cessava. Como hipócritas, zombadores nas festas, rangia os dentes contra mim. Senhor, até quando verás isso? Resgata minha alma das suas assolações e a minha predileta dos leões. Louvar-te-ei na grande congregação, entre muitíssimo povo te celebrarei. Não se alegre de mim os meus inimigos sem razão, nem pisco os olhos aqueles que me aborrecem sem causa, pois não falam da paz, antes projetam enganar os quietos da terra. Abre a boca de par em par contra mim e diz, ha, ha, ha. Os nossos olhos ouviram. Então nós vamos parar aqui, depois nós continuaremos de novo o mesmo salmo. Nós vamos agora agradecer a Deus, tá? Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos, Senhor amado, por estar conhecendo um pouquinho mais da história, Senhor amado, dos seus profetas que saíram pelo mundo, Senhor, para salvar vida, sem se importar com a sua própria saúde, Senhor, o seu bem-estar, mas eles nunca negaram a Ti em lugar nenhum que foram, Senhor. Que o Senhor faça o mesmo no dia de hoje, Senhor. Levanta Neemias, Senhor, levanta povo, Senhor amado, consagrado, Senhor, para fazer a diferença no nosso país, Senhor. Vai derrubando por terra, Senhor amado, toda a seta do inimigo, Senhor amado, todo o império da mentira caia por terra, Senhor. Abençoe todos que estão enfermos, abençoe todos aqueles que estão sobre uma opressão maligna muito grande, que o Senhor vai colocando a tua mão poderosa na cabeça dessas pessoas e tira todo o mal da vida deles, Senhor amado, todo obstáculo, tudo de ruim caia por terra, no nome de Jesus e no poder de Deus. Amém. Amém, muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser, e fique com Deus, vamos em frente, vamos continuar, porque Deus é maior, tá? Então, não desanime jamais, hein, gente?